Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá pessoal, estamos em mais um Disruptcast. Boa tarde, Alexandre Barbosa, retornando ao Disrupt. Alfredo, amigos e amigas, estamos de novo aqui hoje. Exatamente, hoje com dois convidados. Dois convidados. Maravilhosos. Exato, vem de Portugal. De Portugal. O professor Fábio Veiga, que já é nosso parceiro, que Já já da esteve casa, no Disrupt. E o o professor João Proença Xavier, que vem de Coimbra, né? Uma das universidades mais tradicionais da Europa. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre guerra, sobre economia, né? O impacto nos direitos humanos, direitos fundamentais, né? Para conversar, enfim, sobre o que está acontecendo no mundo, né, E Alexandre? o que está acontecendo no mundo que vocês percebem de reflexos lá na Europa, meus amigos? Boa tarde. Boa tarde. Antes de nada, quero cumprimentar todos os ouvintes do Disruptcast aqui com meus amigos Alfredo e Alexandre. É um prazer retornar aqui a essa casa e estar ao lado do meu outro amigo português, João Proença Xavier. E as novidades são grandes, né? Temos notícias de primeira mão, nós que moramos em Portugal e estamos circulando pela Europa, temos notícias para divulgar e compartilhar aqui com todos os ouvintes. Ora, muito boa tarde, muito obrigado por este convite e pela companhia do professor Fábio Veiga, professor Alexandre e Alfredo. É uma honra, eu estou pela primeira vez, não aqui nesta casa, mas pela primeira vez aqui neste programa. É um gosto poder partilhar convosco, umas reflexões Ibero-América, Europa-América neste caso. Excelente. E qual é a percepção de vocês que estão vivendo a Europa, né? Eu converso com amigos europeus, Alexandre. Tem gente que está mais dizendo, cara, vai embora daqui, né? Por conta dessa questão bélica, etc. Qual é a percepção que vocês têm agora, né? Portugal um pouco mais abaixo, né? Eu falei com italianos, espanhóis, Portugal um pouco mais abaixo. Como é que está a percepção desse conflito que está cada vez mais ganhando impacto e força na vida de todos nós? Eu acho que é uma boa pergunta, porque a maior questão que eu vejo nos dias de hoje tem a ver com a questão econômica, né? As famílias que ganham salários mínimos, que ganham menos do que as famílias mais que estão no patamar um pouquinho melhor, têm uma preocupação normalmente com relação ao seu custo, né, de vida. E o custo de vida tem encarecido bastante, com o preço do petróleo disparando, a gasolina subiu mais de 40%, os alimentos estão subindo, a carne, eu que sou um fã de carne, toda vez que eu vou no supermercado, a carne está uns 30%, 40% mais caro. Eu acho que essa é a maior preocupação em primeiro lugar. Depois tem uma preocupação de segurança, que nós vamos comentar aqui, mas o que eu vejo é uma maior preocupação por parte das famílias do custo, e isso também vai influenciar na economia e inflação e outras coisas mais, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu circulo nos últimos 25 anos, 26 anos, entre Salamanca e Coimbra, entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, e objetivamente sempre vou no meu automóvel diesel e aproveito para testar do lado da fronteira, no caso do lado espanhol, porque é muitíssimo mais barato. Estamos a falar entre 25 e 30 cêntimos o litro mais barato, até em alguns anos mais de 30 cêntimos o litro do gasóleo mais barato. E nesta semana, antes de estar a vir para o Brasil, atestei o meu automóvel na fronteira espanhola e pela primeira vez em 26 anos estava mais caro do lado lá do que do lado português. São agora os nómadas, portanto, ciclomotores ou automotores espanhóis que vão na fronteira portuguesa a testar os seus veículos a gasolina e a gasóleo, porque efetivamente estava e está mais barato o combustível lá, porque o governo português aplicou uma medida muito interessante que foi baixar 8 ou 10% a taxa de imposto nacional. Agora já foi seguida pelo Estado espanhol, mas naqueles 15 dias antecedentes a esta semana, basicamente o combustível passou a estar mais barato do lado português do que do lado espanhol e, naturalmente, como dizia o professor Fábio Veiga, vai influenciar no preço de toda a alimentação. Na Europa a circulação é feita por comboio, mas muita é feita por caminhão, e nesse caso os caminhões de longo curso têm um custo de transporte muito maior que vai afetar todo o fornecimento, nomeadamente o fornecimento de bens alimentares indispensáveis.
Sem dúvida. E me falem também, meus amigos, a percepção, como o professor Fábio falava, a percepção de segurança pública. Existe alguma situação que vocês têm percebido? Ou seja, mudou o comportamento de pessoas, das autoridades, alguma coisa nesse sentido também tem se verificado por lá? Esse assunto, eu vou dar um exemplo. Nós estávamos voltando daqui do Brasil ano passado. O João Proença também estava comigo. E nós enfrentamos uma fila no aeroporto de Lisboa, que para nós foi rápido, mas para os imigrantes, os migrantes, né, que estavam entrando no país, mais ou menos 4 a 6 horas de fila. Porque o controle imigratório tem sido muito rigoroso, né? Antes da guerra. Ou seja, nós temos um movimento aí de questões que tem a ver com aquele sentimento mais de proteção das fronteiras, né? Lembrando que a Europa não existe fronteira entre os 27 Estados-membros, porém, alguns países têm sofrido uma onda mais forte do conservadorismo com relação à segurança pública e já havia esse controle excessivo em fronteiras como Portugal, Espanha, Itália, que eu conheço mais, né, um pouquinho mais que os outros países. No entanto, com a guerra, fala-se mais um pouco da questão dos refugiados, que pode vir a acontecer uma crise dos refugiados, como aconteceu com as outras guerras há pouco tempo com a Ucrânia, e Portugal é um dos países também que recebe refugiados, e o professor João Proença Xavier está um pouquinho mais dentro dessa área dos refugiados, né? Na realidade, o que está a acontecer em todos os países da Europa é que as restrições, com algum nacionalismo e o reconhecimento dos países dos políticos e dos partidos nacionalistas em todos os parlamentos europeus, e Portugal não foge à regra, têm vindo a fechar intelectualmente um pouco as fronteiras e a deixar entrar só alguns países de proveniência, aqueles que têm conexão. No caso do Brasil, não vejo um problema muito grave, mas os passageiros brasileiros que não tenham um passaporte europeu, que é o nosso caso, o meu caso e o caso do professor Fábio, tinham a biometria e as máquinas para o receber. O pessoal do staff do aeroporto, no caso em Lisboa, no aeroporto nacional, Francisco Sá Carneiro, não dá conta das entradas. Porquê? Por causa da instabilidade mundial do Brasil e da América Latina, está muita gente a procurar entrar na Europa para se tentar, vamos lá ver, certificar e poder morar. E nessa circunstância, o fluxo de pessoas na Europa é demasiadamente grande para a capacidade e restrições que estamos paulatinamente a fazer. E então há mais dificuldades de circulação. Portanto, eu falava com o professor, deve ir efetivamente a Espanha, podemos nos encontrar na Universidade de Salamanca o mais breve possível, mas deve estar preparado ainda assim para demorar um pouco mais na entrada e saída dos aeroportos do que aquilo que estava habituado no ano passado, por exemplo. Interessante. Mas, tecnicamente ou formalmente, há um mecanismo regulatório mais amplo, mais rígido diante das circunstâncias específicas da guerra? Ou isso vem já, como disse o Fábio, anteriormente já se via esse recrudescimento nos controles internos, né? Por conta, como disse também o professor João, dos nacionalismos, desses movimentos mais, talvez até populistas dentro dessa estrutura institucional na Europa. Vou buscar aqui uma notícia da CNN Portugal, neste caso com 14 horas, e que espelha bem a diferença entre Portugal e Espanha. Eu considero, pelo menos pelos meus amigos, nomeadamente brasileiros e colegas e alunos que vão para as nossas universidades, que a segurança é máxima. Portugal é um dos países, posso dizer isso, um dos países mais seguros da União Europeia neste momento, e como porta-entrada da Europa, talvez dos mais seguros do mundo, até à data. Portanto, está a passar pelos pingos da chuva. Não tem nenhuma conexão político-institucional com a guerra. No caso espanhol, já não é assim. E vou, se me permitirem aqui citar, para não desonrar os colegas aqui desta pesquisa, e onde se pode ler e dizer: líder do governo espanhol, leia-se Pedro Sánchez, diz que o Irão, ao contrário do Iraque, é uma potência militar e tem um poder económico várias vezes superior, com impacto a nível mundial, e que, a considerar a guerra mundial,
mete mais medo à Europa do que qualquer outro. E nessa circunstância, além de ter sido iniciada sem qualquer consulta a ofensa dos Estados Unidos, os aliados, foi feita sem um amparo legal e não tem qualquer objeto definido. E estou a citar. Neste caso, a Espanha fecha integralmente, a partir de ontem à noite, o espaço aéreo a todos os voos dos Estados Unidos envolvidos em ataques, já depois de recusar a utilização das suas bases no território espanhol. Ora, Portugal está numa posição de alguma indefinição, não estão a deixar de ser utilizadas, mas também não há um fluxo americano para a base das leis, que é a única que Portugal detém. No entanto, os espanhóis estão a endurecer também alguma fronteira que é mais do que digital e jornalística neste mundo globalizado. Eu acho que esse é um dos pontos que pode haver aí uma maior tensão entre os Estados Unidos e a Europa, né? Porque a Espanha, por ter sido já declarou veementemente que não iria aceitar que os caças dos Estados Unidos pousassem ali na base perto de Saragoça, mais ou menos. Tem uma base aérea que faz parte da OTAN e a Espanha faz parte também da OTAN desde os anos 80, se eu não me engano. E Portugal tem uma base chamada Base de Lajes, que está nos Açores, que é o meio caminho, né, de Nova York para a Europa. E Portugal não se absteve, Portugal deixou eles usarem a base. Então, Portugal é tido como um parceiro. Inclusive, o primeiro-ministro português, comentou sobre a ligação dos Estados Unidos com Portugal e uma boa relação. Já com a Espanha criou uma grande tensão. E isso pode também trazer algum reflexo na geopolítica da guerra com a própria Ucrânia, né? Que é um outro tema importante, que os Estados Unidos envia armamento para a Ucrânia, os Estados Unidos pode acabar não enviando tanto armamento para a Ucrânia de propósito, e a Rússia ganha força e a Europa fica fragilizada. Então são questões bem interessantes aí para essas conversas. E me falem também o seguinte, qual é a percepção de vocês em relação ao povo? O que o povo português e o povo espanhol, como que eles têm se comportado em termos de ideias, de apoios? O que se fala em Portugal e na Espanha sobre a guerra? Curiosamente é muito interessante e é bastante distinto. A população portuguesa vem agora de uma eleição do presidente português e nessa circunstância de um candidato moderado e muito equilibrado e que na primeira análise estaria no fundo da tabela e acabou na segunda volta por ganhar por uma das maiores margens, se não mesmo a maior margem de um presidente português democrático no pós-25 de Abril. E nessa circunstância a população está só preocupada com a gestão da nação. Anteriormente, as últimas eleições tinham sido uma repetição, portanto, uma quebra do governo e uma ida às urnas que deu mais ou menos a mesma confiança política. Ou ao Partido de Direita, ou ao Partido de Centro-Direita, a AD, a coligação PS-CDS, o Partido Católico e o Partido Social Democrata, e então a população está mais preocupada com o impacto económico do que com a geopolítica. E nessa circunstância a posição de Portugal é estratégica, equidistante e eu penso que inteligente no sentido de se furtar ao conflito direto. A opinião pública espanhola, com o devido respeito, não sei qual é a posição do professor Fábio Veiga, e a percepção também, efetivamente é completamente diferente. Eles são muito críticos, muito instruídos e, à partida, mesmo que não estejam politicamente com o seu presidente do governo, estão, nesta questão, unificados à direita e à esquerda, como, portanto, nacionais de Espanha, contra a opressão e contra a guerra e contra as violações de direitos humanos que os Estados Unidos estão a fazer no Médio Oriente. E nessa circunstância há uma consciência política da guerra e uma preparação psicológica da população espanhola para algumas provações que a população portuguesa não está neste momento a analisar. Sobre o problema que falavam anteriormente, uma das questões também muito relevantes é que os Estados Unidos podem entrar com sanções financeiras ou económicas aos produtos que em bastante percentagem a Espanha vende na América e, sobretudo, ao contrário de Portugal, também é um mercado mais pequeno, os espanhóis compram muita coisa aos americanos e, eventualmente, eles podem não deixar de vender, mas podem subir o preço. E isso vai afetar também muito na opinião pública, que já está assim, numa posição, que eu digo, anti-americana, pelo menos. Interessante. E se nós olharmos para o outro lado na questão bélica, que é o lado médio oriental, Irã, etc., né, que
todos nós sabemos, né? O Irã é a Pérsia é... Ninguém acaba com a Pérsia fácil assim. Não é assim, né? Não é assim. É secular. Né? Então, né, sabemos que Teherã é uma cidade como São Paulo, uma cidade, né, gigantesca e multifacetada, etc. Já se viu que o poder bélico do Irã e a inteligência interna não é qualquer coisa, né? Agora se descobriu que tem mísseis que podem atingir a Europa Central de forma, né, tranquilamente pode atingir, já foi interceptado um. Essas novas informações, ou não tão novas assim, mas que surtiram efeito agora, qual é o impacto dentro da percepção geopolítica não só dos governos, mas das pessoas, da população, de modo geral? Na minha opinião, o que eu vejo, a população, a média da população europeia, falando de QI médio, né? O QI médio europeu é melhor que o QI médio americano. Então as pessoas são um pouquinho mais conscientes. Mas não, pelo que eu percebo no dia a dia, não há tanto debate sobre a guerra, sobre essa questão geopolítica, no dia a dia. O debate se concentra muito na questão econômica. O que nós mais ouvimos falar, guerra, vai influenciar os preços e os preços vão afetar as famílias. No entanto, assim, nós que estamos na universidade, que já temos colegas um pouquinho mais com conhecimento sobre temas mais diversos, tem um certo receio, né, de que essa guerra se alastre ao ponto de afetar a segurança da Europa, e a segurança da Europa tem a ver com as memórias que ainda há de muitas pessoas que são da época da Segunda Guerra Mundial, né? Que nós temos ali população de 80, 90 anos, eu mesmo convivo com uma senhora de 87 anos, que o pai dela serviu a Segunda Guerra Mundial, e ela era criança quando teve a guerra. Então eles não querem, essas pessoas de mais idade são totalmente contra, querem paz, não querem envolvimento com guerra, etc. E o Irã, né, como bem disse aqui o professor Alfredo, é uma potência militar que é um pouco desconhecida, não há tanto conhecimento por trás, mas agora começamos a perceber que eles têm também ajuda da Rússia, né? Pode vir alguma ajuda da Coreia do Norte, ou talvez da China, não sei. É algo complexo isso aí, e a população, talvez daqui a um tempo mais, quando amadureça os conflitos, possa refletir melhor, né? A preocupação, e aquilo que eu perguntava para vocês antes, é que muitas vezes os Estados Unidos entram em uma guerra achando que vão terminar com ela rapidamente. Mas não tem sido este o resultado nas últimas que nós verificamos. Claro, fora a Venezuela, que foi muito simples. Teve rápido, um aperitivo, fácil, né? Que foi a Venezuela. Agora, e acho que ali, nós não vamos nem voltar no tempo a pensar até que os anos 60, 70, ali, as dificuldades das guerras americanas. Agora, a preocupação é que o Irã realmente não parece estar para brincadeira. E no meio disso tudo temos aí a Israel, né, que também faz aquele jogo no sentido defensivo, que Israel é um estado que tenta se defender, está entre vários estados contrários a ele. De um lado ali tem o Hezbollah em cima, temos o Hamas do outro lado, e o Irã apoiando, né, economicamente e até agora militarmente essas entradas de todos os lados. Israel também é um fator interessante nesse debate, porque ele é um dos financiadores também de alguns países. Ele financia não, ele é vendedor, né, de armas de muitos países, e prova um pouco com essa guerra que tem capacidade bélica avançada. E também é uma forma de propaganda do seu mercado, né? Do seu mercado bélico. E eu acho que eu não tenho uma opinião assim sobre a questão dos motivos reais que vem por trás, mas o que eu percebo é mais motivos de defesa mesmo, de tentar se defender dentro do seu contexto geopolítico. E a Europa, alguns países sempre estiveram do lado de Israel, como a Inglaterra, né, o Reino Unido, a própria União Europeia também, ela está a favor de Israel, mas é contra, assim, a União Europeia, ela se manifesta num contexto geral dos 27 países contrário a alguma guerra, né? O que eles fazem é tentar, de alguma forma, diminuir a pressão para que essa guerra entre na Europa, né? E isso não está muito bem claro onde vamos chegar, né? E o outro problema, que já vamos falar, tem a ver ali com o Estreito de Hormuz. Claro. Isso sim afeta completamente toda a economia, né, europeia e do mundo, né?
Ora bem, retirando a questão da Palestina, se me permitem, o professor Alfredo pôs o dedo da ferida aí muitíssimo bem. Objetivamente, o Irão é uma potência mundial a ter em conta. Aliás, o presidente do governo espanhol já o diz há algum tempo, porque ele próprio tem essa percepção e quer que, eventualmente, caso a Espanha tenha que entrar em algum tipo de conflito armado, que a comunicação social e a opinião pública estejam por ele. Mas eu, falando também do meu país e do caso português, acho que é paradoxal, e falávamos isso até ontem em off, dando o exemplo que eu acho até divertido, apesar de estarmos a falar de coisas sérias, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu estou aqui já há cerca de 2 semanas no Brasil, não vejo uma camiseta, não vejo uma bandeira, não vejo a seleção É que a seleção não empolga, né? Não, Por causa da não guerra. importa, é isso mesmo. O foco, a seleção mesmo que é ruim. o foco não está no Brasil campeão. Eu espero que seja Portugal. O que é que está a acontecer em Portugal e na Europa? Efetivamente, a guerra dos americanos no Médio Oriente, que é uma guerra de poder e é uma guerra geopolítica económica para venda de armas, de influências, está a tirar o foco daquilo que interessa, no meu entender, aos tratados internacionais e ao apoio da União Europeia à Ucrânia. A Europa não tem capital suficiente, nem material bélico suficiente para acompanhar aquele conflito, e a Rússia, paulatinamente, continua a subir fronteiras, continua a perder combates no centro da Europa, ali próximo das fronteiras da União Europeia, mas basicamente continua a fazer aquela propaganda de que está a ganhar a guerra, e toda a gente está deslocalizada a olhar para o Médio Oriente e para a América, que neste momento, para a Europa, não são iminentemente, a não ser para a questão económica dos preços que falávamos, um perigo imediato e real. E então, nessa circunstância, está toda a gente a pensar na sua economia e a esquecer que o Irão pode efetivamente fazer uma guerra multilateral e, para chegar à América, tem que passar na Europa. E como falava e muito bem, tem mísseis de grande alcance e de grande destruição, só tem que escolher o inimigo. Que infelizmente para Portugal pode ser a vizinha Espanha, pode ser até Portugal, com as autorizações que dá pontualmente para parar material bélico, para ajudar o parceiro americano. E nessa circunstância ninguém está a olhar para essa realidade. Portanto, é como a seleção brasileira. Ninguém sabe onde é que é o hotel da seleção, agora nem o programa dos jogos. Portanto, nós não estamos a pensar devidamente na questão Rússia-Ucrânia como deveríamos estar, que faz parte da política também europeia e das medidas que foram tomadas para essa circunstância, porque está deslocalizada. E depois estamos ali a olhar para a América e para a economia, em vez de olharmos para o Médio Oriente, que nunca foi nosso inimigo e, objetivamente, num piscar de olhos, pode de repente virar-se contra a Europa ou contra alguns países europeus que eventualmente estejam a fazer o suporte das ideias americanas. Uma coisa que eu sempre fico pensando, eu, na verdade, ontem ou anteontem, eu ouvi alguma fala do Trump no sentido de que o Irã estava com muita vontade de fazer um acordo de paz. E ele dizendo, inclusive, que eles estavam com muita vontade mesmo de um acordo de paz. Pergunto para vocês, isso é um argumento de preocupação americana ou é uma percepção que vocês também tenham de que existe, em alguma medida, uma possibilidade de entendimento? O econômico já está começando a se manifestar de tal maneira que é preciso pensar nas consequências e na continuidade da guerra? Ou isso pouco tem de importância? Eu vou falar antes do João, porque eu sei que ele já tem uma opinião mais ou menos formada. Eu na minha visão, né, o Trump, ele é um jogador, né? Ele tá ali com xadrez, como fosse uma peça de xadrez, uma tábua de xadrez, e sabe jogar. E quando ele fala isso de o Irã quer negociar, como se ele estivesse no poder de negociação ditando as regras, né? Ele, na verdade, ele deve estar a pensar que ele entrou numa guerra ou entrou numa disputa geopolítica que deveria não ter entrado, talvez, né? Diferentemente. Mais ou menos a alusão que dá para fazer com o Trump e o Putin é a mesma alusão, porque o Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, ele achou que em 3, 4, 5 dias ele ia dominar, né? E não foi bem assim.
essa eu acho que é a minha percepção, mas a diferença do Trump para o Putin é que o Trump ele é um maluco assim, mais é mais imprevisível que o Putin, né? O Putin parece que dá para prever um pouco mais a frieza dele. O Trump não dá para prever, então amanhã ele pode, de uma forma ou de outra, lançar alguma bomba naquele país, tentar invadir por terra, não sabemos. Ou pode também desistir e falar que ganhou, né? E ir para casa. Ele é totalmente imprevisível. Não, e tem mais um fator aí, só para passar a palavra para o João, que é o seguinte: por que esse domínio irrestrito das ações americanas feitas por Israel? Né? Qual é o interesse americano em Israel propriamente dito, né? Tem algumas teorias aí que eu ando conversando com pessoas que dizem, olha, isso passa um pouco pelo Epstein, né? Pelos arquivos Epstein. E aí, uma percepção interessante, porque se isso é verdade, não há mais geopolítica. Os interesses não são mais gerais e diplomáticos, são pessoais, né? Se todo mundo está querendo ou não com o rabo preso nos arquivos de Epstein, né? Acho que não é isso, mas passa por isso essa relação americanos e israelenses, né? Está muito deliciosa esta reflexão, eu já o esperava. Ora bem, vamos lá pensar. Professor Alfredo, na realidade o Trump está a perder. E está a perder quando vem na CNN Mundial, quando vem nas redes sociais dizer eu vou terminar isto em pouco tempo. Já passou pouco tempo e já se viu que não vai terminar. E ele, quando diz isso com aquela jactância de pensar vou terminar isto em pouco tempo e nas minhas condições. Logo, já se viu, isto é uma prova provada que isso não aconteceu, nem está em vias de acontecer. Então, porquê o respaldo do perdedor? O respaldo do perdedor porque estão todos, sim, com o rabo preso, para além de terem investimentos entre eles que vão dar muito lucro se a guerra se desenvolver numa determinada direção, ou vão dar imensos prejuízos, não às nações só em si, mas sobretudo aos seus presidentes e ao seu staff. E nesta circunstância, a geopolítica está fora. Estamos a falar de um monopólio muito sério com a vida das pessoas, com os tratados internacionais, onde as regras já não contam. Já estamos a mudar as peças à mão. E o que é que o Trump fez? Uma fuga para a frente, se me permitem, que é dizer, encurralamos o Irão. Nós agora vamos propor, aliás, eles já nos pediram para entrar em negociações. Ora, vamos lá pensar uma coisa como 4 bons jogadores de póquer que eu sei que somos. Quem é que faz bluff quando está sem jogo? É o cara que está a perder. Então, nessa ótica, o Irão não tem qualquer necessidade de entrar em nenhuma negociação e muito menos flexibilizar a sua posição, nem sequer mostrar o jogo, porque à partida, se lhe estão a fazer uma pressão e ele está com 4 asas, é muito difícil o outro ter uma sequência real. E então, objetivamente, o Irão está a municiar-se e talvez a preparar uma ofensiva gigantesca, a não ser que o Trump tenha a inteligência de gritar vitória e fugir para o país dele. E nessa circunstância, o Trump também não quer fazer isso para não ficar mal visto internacionalmente. Estamos aqui num momento de impasse muitíssimo grave para a vida da humanidade, mas sobretudo para a economia mundial. No entanto, eu não penso que o povo do Irão esteja muito preocupado com ceder nesta fase a exigências, porque invadir a Venezuela para ir buscar um dignatário é uma missão de fim de semana. Invadir o Irão é completamente impossível e a América já percebeu que isso não vai acontecer. E é isso, professor Alfredo, amigos e amigas, o tempo, infelizmente... Não temos tempo para mais nada. Está finito. Viremos mais vezes, com certeza, porque foi um gosto magnífico. Passou rápido. Muito obrigado ao Fábio, João, por essa Bate-papo, conversa, né, sobre a realidade atual da geopolítica mundial. E semana que vem, Alexandre Barbosa. Tem mais Disrupt, na terça-feira, 16h30. CBN. Também estamos aonde? YouTube e Spotify. É isso aí. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.